tua serva. Que o Senhor Deus venha crescer, Senhor, na vida dela. Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, os lábios dela, a boca dela, a qual o Senhor Deus tem usado, Senhor, aonde ela andar, Pai, aonde ela anda, Senhor. Que o Senhor Deus nessa noite venha falar através da vida da tua serva, que ela venha ser, meu Deus, um canal, meu Pai, de bênçãos nessa noite aos nossos corações. Prepara, Senhor Jesus Cristo, o terreno. Prepara os nossos corações para ouvir, meu Deus, a tua palavra e guardar ela, Jesus, na tábua dos nossos corações. Repreenda qualquer retaliação, qualquer impedimento, meu Senhor Jesus Cristo, e que nessa noite o teu Espírito possa falar através da vida da tua serva. Assim, Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, dê mais uma linda salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Estamos felizes nessa noite, porque Jesus está na casa. E como é bom nós sentir a presença de Deus, saber que o Senhor é o guarda que guarda as nossas vidas, a nossa entrada, a nossa saída. Quero louvar a Deus nessa noite pela vida desta igreja. Glória a Jesus. E quero deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Deixa eu esperar. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvor, tu és santo. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uze, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, e temente a Deus, que se desviava do mal. Amém? Senta dando glória a Deus, bem gostoso para Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos falar de algo muito forte. Quando se trata de primícias, o que é primícias para mim e para você? É aquilo que a Bíblia nos ensina, dá o nosso melhor. As primícias, o primeiro é para o Senhor, depois vem o segundo, terceiro, quarto, não é isso que a Bíblia diz? E Jó fazia o quê? Quem era Jó? Vamos falar da fidelidade de Jó. Jó, ele foi um homem, a própria Bíblia, não sou eu, não é as pessoas que falam, é a própria palavra de Deus que diz que ele era um homem temente, íntegro e reto diante de Deus. Então esse homem, ele tinha uma posição diferenciada dos outros. Ele era um homem que tinha visão diante de Deus. Era um homem que honrava a Deus. Era um homem que tirava as suas premissas para Deus. Quando a Bíblia vai dizer que esse homem, ele é um homem reto. Reto, irmão, é algo que não tem atalhos. Um caminho reto, ele não tem vareda, ele não tem muro, ele não tem atalhos. Vamos dizer assim, ele é reto. É um caminho que vai reto. Você já viu aquilo que a pessoa fala assim, pode ir que reto você vai sair lá. Não é isso?
Então, se nós estivermos no nosso caminho reto diante de Deus, nós vamos chegar lá. Jó, ele chegou. Jó, ele foi um homem reto, um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem que dava suas primícias para Deus. A Bíblia diz que era um homem de muita riqueza, tinha muita riqueza. Era um homem muito sábio, era um homem muito amado, era um homem poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus tinha abençoado ele de uma tal maneira. É assim que Deus faz na vida do homem reto. Ele tem prazer em abençoar. Quando você vê um cristão que é verdadeiro, ele prosperar, é porque ele tem fidelidade diante de Deus. É porque ele é um homem que ele tem o temor do Senhor. Quer ser um homem próspero? Quando a gente fala de prosperidade, igreja, eu não coloco só dinheiro, eu não coloco só bens. Eu começo pela minha vida, eu começo pela sua vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Olha, se você é um homem bem estruturado, se você é uma pessoa que tem estrutura em Cristo Jesus, se os teus fundamentos estão fundados em Cristo Jesus, como Jó estava aqui, tudo dele era fundado em Deus. Era uma vida diferenciada. Jó, ele tinha uma vida diferenciada na terra, em todo aquele Oriente. Ali a Bíblia diz que ele era um homem diferenciado, por ser um homem íntegro, um homem que tinha retidão diante de Deus. Aleluia! E quando nós olhamos para a fidelidade de quem é fiel a Deus, você tem direito, você tem capacidade e você tem toda a liberdade de fazer a cobrança a Deus naquilo que você quer. Tem gente que fala assim, mas quem sou eu para falar isso para Deus? É você, Se você tiver uma vida igual Jó tinha aqui, íntegro, se você tinha uma vida correta, se você tinha uma vida reta diante de Deus, você pode sim, porque quando você clamar, Deus vai te ouvir. Quando você buscar, Deus vai. A igreja não existe, é a mesma coisa. O nosso Deus, a semelhança da Bíblia é muito bonita, porque a semelhança da palavra de Deus, do homem e Deus, ele sempre coloca o casamento, a noiva e o noivo, o esposo e a esposa, porque não tem intimidade maior de um ser humano quando ele se torna casal. Enquanto ele é noivo, enquanto ele namora, ele tem uma certa intimidade, mas quando ele se casa, é diferenciado. A própria Bíblia diz que se torna um só. E quando o Senhor está falando isso, dentro da palavra de Deus, que nós somos como a noiva, ele é o noivo, nós somos a igreja, né? Ele é o noivo, ele se coloca como noiva, como noivo, em todas as áreas. O Senhor, ele traz uma semelhança. O que Deus quer dizer? Intimidade. O homem que tem intimidade, o homem que tem intimidade com Deus, ele tem liberdade. Ele pode se achegar a hora que ele quiser. Era isso que Jó fazia. A palavra de Deus vai dizer que Jó, ele era tão rico que todos os finais de semana, chegavam os dias de festa, seus filhos faziam banquete nas suas casas. E ali ele tinha muito gado, muito boi, muita ovelha, jumento. Só jumento, ele tinha 500 jumentos, é muito mesmo. Imagina aí, um comboio de 500 jumentos. Naquela época, irmã, era riqueza. Então aquele homem era um homem muito poderoso, mas aquele homem, ele era um homem que tinha retidão diante de Deus. E a palavra de Deus vai falar que quando ele veio o banquete se cumprir, aqueles filhos dele, com certeza no vinho, se esbanjando ali, no churrasco e tudo, eles faziam aquela grande festa. E na madrugada Jó se retirava para dar a sua primícia para o Senhor. Ele mais depressa se retirava e ia a oferecer holocausto a Deus. Imagina aí. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de botar a mão no bolso, dar uma oferta para o Senhor, né?
Às vezes numa campanha, num propósito que Deus... Uma campanha muito bonita que eu acho, mas essa campanha de 12 dias que a gente tem a cobertura ali de oração, os 10 dias de oração, que é pela vida, né? Quando o Senhor deu ali pro meu esposo ali no meio da pandemia, e nós orando ao Senhor, e eu falei, meu Deus, é uma campanha muito forte. Se a gente for entender o poder da palavra de Deus, a forma como o Senhor muitas vezes Ele se dirige para nós, Ele quer ver o nosso ato de fidelidade. Não é porque o Senhor precisa, não é por isso ou por aquilo. Logo o inimigo ele tenta distorcer aquilo que Deus coloca para a gente fazer. O dever do homem hoje é adorar a Deus, somente adorar o Senhor, ser grato ao Senhor. Então a gratidão, quando ele diz faça uma campanha em agradecimento, coloque um voto em agradecimento pela vida. A vida é vida, igreja. Quem tem vida tem vida. Aleluia. E a vida Deus, o Senhor nos dá de graça. E a Bíblia diz que Jó, ele ia oferecer holocausto ali pelas madrugadas, em favor de interceder pelos seus filhos, com medo deles terem pecado, deles terem falado, feito alguma coisa que tinha desagradado o Senhor. Olha o temor desse homem. Olha, irmão, o quanto esse homem tinha intimidade com Deus, o quanto ele tinha o cuidado de ser zeloso com Deus, com as primícias, com as coisas que Deus dava para ele. Zelo, igreja, é cuidado. Zelo é quando eu pego e cuido em todas as áreas. Era o que Jó fazia. Jó preservava, zelava pelo voto, por aquilo que Deus tinha colocado na vida dele, e honrava a Deus em tudo. A Bíblia diz que ele honrava a Deus em tudo com as suas primícias. A Bíblia diz que ele vai lá oferecer. Com certeza Jó tirava o melhor garrote ou a melhor ovelha ali para ofertar ao Senhor. A Bíblia diz que ele ia oferecer holocausto ao Senhor, que era a forma dele interceder ali pelos seus filhos. A Bíblia diz que era um homem muito rico e muito abençoado. O Senhor deu 7 filhos para ele, 7 filhos, 10 filhos Jó tinha, e tinha toda a riqueza, tudo que ele precisava. Então era um homem, irmãos, que ele poderia muito bem falar, eu tenho tudo mesmo, não preciso de Deus. Aleluia. Mas eu quero lhe dizer que o homem que reconhece quem é Deus na vida dele, ele só prospera. A Bíblia diz que o homem que tem Jesus, ainda que morra, viverá. Quando Jó se acha sem nada, quando o próprio inimigo da sua alma, ele vai lhe acusar ali diante de Deus, a Bíblia diz que os santos, Jó está ali oferecendo holocausto na madrugada, orando e falando com Deus, intercedendo ali pelos seus filhos, pedindo perdão se eles falaram, se eles fizeram alguma coisa ali diante de Deus que não agradou a Deus. A Bíblia diz que nesse ente os santos se apresentam a Deus. E aí quem se apresenta também? Satanás. Satanás também vai se apresentar diante de Deus. E o Senhor diz, tu vem de onde? Ele diz de percorrer toda a terra. Aleluia. E ali o próprio Deus interroga ele, pergunta, viste o meu servo Jó? Fiel, reto e verdadeiro. Aleluia. Próprio Deus, é o próprio Deus, igreja, que honra, que fala da fidelidade de Jó. Aí sabe o que Satanás faz? O que muitas vezes ele faz na minha, na sua vida, ele quer fazer. Ele começa a acusar, ele começa a falar, ele começa a colocar a vida de Jó. Tu abençoou, tu deu tudo, tu deu muita riqueza, tu deu filho, tu deu família. Ó, toca naquilo ali para ver se ele continua, se ele não blasfema na mesma hora contra ti. Mas eu quero lhe dizer que o homem que tem experiência com Deus, ainda que morra, viverás. Quando essa palavra, o Senhor deixa na palavra, ainda que ele se ache morto, quando ele sabe quem é Deus verdadeiramente e se prostra perante o Senhor tira ele ali do calabouço, coloca de pé para testemunhar da sua glória. O que Deus faz nessa vida através de um homem não é para minha glória, não é para tua glória, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado em todo tempo, e em tudo quanto você fizer, seja próspero, seja glorificado o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus.
Aleluia. O diabo até tenta contra a minha vida e contra a tua vida. Ele até arma cilada, igreja. E dependendo da situação, como o homem está, o Senhor permite. Se ele estiver muito bom como estava Jó, Deus permite. Se ele estiver muito ruim também, Deus permite. Muitas vezes somos teimosos. Às vezes não queremos honrar a Deus como deveria honrar. E Deus permite coisas terríveis que o inimigo está ali cutucando para fazer. Às vezes não honramos o nome do Senhor. E o espírito da miséria entra, do desemprego. Muitas coisas às vezes acontecem na vida do homem. Por que, igreja? Porque muitas vezes não vigiamos naquilo que fazemos. Não andamos retamente diante de Deus. E por isso Deus permite muitas vezes. Deus, Ele conhece o coração do homem. Ele sabe o que há dentro de nós, do que somos capazes. Eu me alegro, irmão, no Senhor, porque todas aquelas pessoas que são fiel a Deus, eu vejo Deus prosperar e suprir as suas necessidades. Quando a Bíblia diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão, ele está dizendo, seja justo como, Jó era justo. 3 coisas que Jó era: reto, justo, o que mais? Íntegro. O que é ter integridade? Pronto. Um caráter bonito, bom, infalível, que não erra, que não se vende, que um dia está de um jeito, outro dia está de outro, que serve a Deus por metade. Ai daqueles que são miserentos e servem ao Senhor por metade, por migalha. Deus não é Deus de migalhas. Deus é Deus verdadeiro. Deus é poderoso. Quando eu faço, quando você faz, faça o seu melhor para Deus, porque Deus está vendo tudo. Deus olha para dentro de você e contempla e sabe do que Deus tem te dado, sabe do que Deus tem feito na tua vida. Então não queira ser de qualquer jeito. Seja íntegro, seja fiel, seja verdadeiro. E Deus vai te honrar. O acusador vem, o destruidor vem, ele vai tentar, ele vai jogar, ele vai destruir muitas vezes. Mas se nós continuar firme, fiel e verdadeiro, igreja do Senhor, aconteça o que acontecer, seja infalível aquilo que você faz diante de Deus, seja verdadeiro, seja íntegro, seja fiel a Deus. E você vai ver a fidelidade de Deus. Imagine, você tem seus filhos, tem seu esposo, e de repente você se vê todos mortos, seus dinheiros se acabando, tudo sendo destruído, você ali na sarjeta, doente, sem ter o que fazer, os acusadores te acusando, as pessoas te julgando, e você dando glória a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Tudo é para Ele, aleluia. Vale a pena ser fiel, vale a pena adorar, vale a pena esperar, vale a pena, Senhor, aleluia, servir esse Deus verdadeiro. Jó em momento nenhum parou. Jó em momento nenhum ele blasfemou, como Satanás disse que ele ia blasfemar. Em momento nenhum, quando ele se achava sozinho, enfermo, ele disse, Deus tirou, Deus me deu e Deus tomou. Sabe por que ele disse que Deus tomou? Porque não era dele. Ele deu para ele, na hora que ele quis, ele pegou de volta. Mas na hora que Deus quis, Deus deu o dobro. Deus multiplicou na vida dele novamente. É isso que acontece na vida do crente. Quando ele tem fidelidade diante de Deus. Satanás está ali para acusar. O inimigo está ali roubando. O inimigo está ali apontando. E Deus está dizendo, permanece aí. Deixa eu ver se
tu vai continuar na tua fidelidade, mesmo na prova, mesmo na dificuldade. O próprio Deus, Ele olha para mim e para você, igreja, e Ele contempla a nossa necessidade, mas Ele espera mais um pouquinho. Ele faz você esperar mais um pouco. E quando nós somos capazes de suportar até o fim, a Bíblia diz: então aí recebe a coroa da vida, a qual eu tenho preparado para aqueles que o temem. Aleluia! Oh, glória a Deus. Tiago 1 vai falar: aquele que suportar todas as aprovações. Então quer dizer, se você já para no meio do caminho, mas ele tirou meus bens, mas ele tirou meus filhos, ele me deixou doente, ele permitiu que eu adoecesse. Se ele começa a murmurar, sabe o que acontecia? Ele tinha morrido. Porque, irmãos, quando nós vamos para a prova, se nós murmurar, nós morremos. Se nós negar Jesus, nós morremos. Mas se nós permanecer do choro, aleluia, quando o salmista Davi, nos seus momentos de angústia, ele diz: o choro dura uma noite, mas eu creio que pela manhã eu vou sorrir, Deus vai me dar vitória, a alegria vai vir pela manhã. Ele poderia até chorar, ele poderia até sofrer, mas ele confiava e esperava no Senhor, que no momento certo Deus ia agir em favor da vida dele. E assim na vida de mim, da minha vida e na tua vida, é na vida daqueles que esperam no Senhor com fidelidade. Deus quer ver de nós a nossa fidelidade. O Senhor muitas vezes Ele não permite que o inimigo toque nos nossos bens, na nossa família, no que é nosso. Não é porque Deus é ruim, é porque, irmão, nós seres humanos somos assim, experimentados. Se Deus libera o seu próprio filho para vir aqui, Ele foi o pior, o mais experimentado foi Deus, pela dor, e Ele suportou. E ele atravessou o deserto que era para ele atravessar. O que Deus diz para mim nessa mensagem de cruz é que se ele atravessou, esperou, suportou, sofreu, atravessou e ressuscitou, você também vamos passar pela prova, mas nós vamos ser aprovados. Não vamos parar. A fidelidade daquele homem diante de Deus mostrou quem era ele. A fidelidade por ele ser fiel a Deus. Deus honrou ele diante dos seus inimigos, diante das suas amizades, diante do inimigo que lhe acusou e diante de todos aqueles que não acreditavam mais em Deus. A sua própria mulher, os seus próprios que estavam ao seu redor, os seus amigos. Deus, igreja, Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. É por isso que as primícias existem. Quando eu entendo que eu preciso de ser fiel a Deus, Ele não está dizendo: ei, seja fiel só ali no seu dízimo, na sua oferta. Não. A Bíblia diz: sede fiel em tudo. Porque quando somos fiel em tudo, a bênção de Deus vem sobre nós. Então eu quero te dizer que esta mensagem é uma mensagem de fidelidade. É um homem que tinha fidelidade diante de Deus. É um homem que se prostrava diante de Deus, independente. E Deus, Ele prova isso para os nossos inimigos, que independente dele ter ou dele não ter, ele era um adorador. Ele com e ele sem, ele era adorador. Ele servia por excelência. Ele servia a Deus por amor. Ele buscava a Deus porque ele amava a Deus. Ele servia ao Senhor porque ele era grato a Deus. Ele poderia muito bem, na hora que tudo acabou, ele ter murmurado, ter falado: é Deus, Ele até me abandonou, não me quer mais, tirou tudo. Ou murmurar, igreja. Mas a Bíblia diz que Jó permaneceu em retidão diante de Deus. E quando alguém falava alguma coisa, Jó ainda repreendia. Então quero lhe dizer, vale a pena esperar, vale a pena se dedicar, vale a pena colocar a sua fé em ação, vale a pena, igreja do Senhor, colocar tudo como primícia diante de Deus.
a minha família, os meus filhos, a minha casa, os meus bens, a minha vida espiritual. Dê prioridade, igreja, para o Senhor. Deus não precisa de nada do que é seu, mas Ele precisa de um coração reto e aquebrantado diante dEle. Quando o homem ele se prostra perante o Senhor em retidão, o Senhor ele tem prazer em parar para te ouvir. Aleluia! Os que são fiéis a Deus, eles passam por experiência, mas eles passam com Deus. Em momento nenhum Deus vai te desamparar. Quando o homem virar as costas para você, Deus está de braços abertos dizendo: estou eu aqui. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Vale a pena ser fiel, vale a pena esperar, vale a pena adorar a igreja do Senhor. E eu quero nesta noite dizer para você, quando o próprio Deus, ele olha para Satanás e diz: viste o meu servo Jó? Homem, olha como é que Deus se dirige, olha como é linda, igreja. Deus olhar para você e dizer: meu servo, minha serva, justa, fiel, verdadeira. Vale a pena, igreja, vale a pena nós colocar a nossa fidelidade diante de Deus. E para isso, não basta só eu achar que eu estou fiel a Deus, que eu sou tudo isso, se Deus não me aprovar. Pois quem te aprova é as tuas obras. Quem nos aprova diante de Deus é o próprio Deus. Quando Jó chega a esse ponto de ser reconhecido por Deus, imagina aí. Hoje Deus falando para Vera, Deus falando aqui para Maria, para o Gerlando, para o Hernando, pastor Rogério. Igreja, pense um pouco nessa mensagem. É uma mensagem que nos faz refletir o que é fidelidade, o que é primícias. Quando a Bíblia diz que aquele homem se levanta na madrugada para entregar suas primícias perante o Senhor, a única preocupação daquele homem era ter o perdão de Deus para ele e para os seus filhos. Era saber que eles poderiam ter falado alguma coisa, ou feito alguma coisa diante de Deus. E a Bíblia diz que ele se prostra e oferece holocausto e apresenta a Deus. E essa era a rotina de Jó: orar e interceder pela sua família, pelos seus filhos, cuidar daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, o seu patrimônio que Deus tinha entregado para ele, a sua família que Deus tinha dado para ele. Igreja do Senhor, eu quero te dizer, o homem, quando Deus dá graça dele construir uma família, a própria palavra de Deus vai falar. Tem homem que bota ali como um troféu, mas eu quero te dizer que primeiro de tudo, quando a Bíblia diz primeiro é Deus, segundo a família ela é preciosa para Deus. Você pode ganhar sua família, o mundo inteiro, mas se você não cuida bem da sua família, para nada você serve. O maior cuidado que Deus exige do homem, primeiro é com a sua integridade diante dele, e segundo é a sua família, porque é Deus que nos dá família, é Deus que constitui a família. Porque que Satanás, ele estava bravo, ele simplesmente, ele olha quando Deus faz ali os elogios, aquele homem, ele diz: tu viste meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, né? Por que ele se irrita e ele começa a acusar, a querer colocar: ah, mas também tu abençoou ele, tu fez isso, tu fez aquilo, e vai colocando tudo ali diante de Deus. Ele queria achar alguma coisa, ele não achava, ele não tinha, porque todos os dias a Bíblia diz que Jó estava nos pés do Senhor.
intercedendo, oferecendo o seu holocausto, com certeza era o seu melhor para ele, intercedendo pela sua família, pela sua causa, pelo que Deus tinha dado nas mãos dele. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos bons mordomos da casa do Senhor. Quando Deus nos entrega algo, uma família, um bem, algo, é para nós cuidar, zelar e zelar bem, igreja, porque a Bíblia diz que nós nos tornamos mordomo daquilo que é de Deus. E qual é a função de um mordomo? Alguém sabe o que é? E bem, porque além dele colocar, administrar a casa, ele vai cuidar dos negócios. O mordomo, ele administra tudo, né? Ele vai servir cuidando, zelando. Se tiver 10 funcionários, ele vai cuidar dos 10 funcionários. A Bíblia diz que Jó tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele, porque ele tinha muito gado, muita ovelha, muitos bens, e ele tinha uma quantidade de gente muito grande que trabalhava para Jó, e Jó cuidava de tudo, e o próprio Deus diz que ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel a Deus. Então, igreja, essa palavra nos ensina a nos aproximar, a nos consertar cada dia na presença dele. Quer ser abençoado? Tenha fidelidade diante de Deus. Quer ser abençoado? Cuide bem da sua família. Quer ser abençoado? Sirva ao Senhor com integridade. Quer ser abençoado? Pegue as primícias que Deus tem te dado e administre bem na presença dele. Pegue tudo que Deus tem colocado na sua vida. São pessoas, igreja, que vem como espelho para as nossas vidas. A Bíblia diz que não houve e nem haverá homem como em todo o Oriente daquela época. Em todo o Oriente não houve igual Jó. Mas eu quero lhe dizer que muitas vezes a prova, quando vem na nossa vida, não é para nós morrer. A prova é para nos aprovar diante de Deus, porque nós temos um acusador todos os dias que tenta nos acusar diante de Deus. E qual é o nosso dever? Orar, vigiai, como diz a palavra do Senhor, vigiando e orando. E tendo a nossa fidelidade diante de Deus. Fica de pé, igreja. Aleluia. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai servir para a tua vida assim como está servindo para mim. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu falei: Deus, como hoje está difícil de se encontrarmos esse tipo de Jó na terra. Mas tem, igreja. Ainda tem os remanescentes. Existe. Muitas vezes a gente não é. Eu estava conversando com uma missionária ali do Ceará, e ela falando da forma como um irmão estava servindo ao Senhor, e ela disse: pastora, tudo isso aconteceu, hoje ele está ali no leito de enfermidade, à beira da morte, porque ele não ouviu Deus falar, ele pecou contra Deus, e quando Deus foi dar oportunidade a ele de resgate, ele rejeitou, ele zombou, e logo ele infartou e foi cair ali dentro de um hospital. Ali a desobediência do homem, não acredita quem é Deus. E olha como Deus é bom. O Senhor ainda mandou ele se consertar, porque se ele não se consertasse, o Senhor ia descer ele a cova. E ele zombou da cara do profeta, da palavra de Deus. E é assim que acontece na vida de muitas pessoas hoje, igreja. Mas eu quero lhe dizer que quando o homem, ele tem sinceridade diante de Deus, como esse homem aqui, o famoso Jó da Bíblia, esta mensagem é uma mensagem para você e eu refletir todos os dias na nossa vida. É para nós entender que às vezes a gente acha que a gente está 100% servindo, que a gente está muito bem diante de Deus. Nós tem sempre algo que nós precisa botar em ordem perante o Senhor. Sempre, se nós olhar e procurar, nós vamos procurar e nós vamos achar. Esses últimos tempos tem sido muito difícil para a igreja servir o Senhor. A igreja está cansada, a igreja está se arrastando. A Bíblia diz, irmãos, que chegará um tempo que o Senhor ia abreviar
tempos, os dias, porque senão ninguém se salvaria. Eu acredito que Jesus chegou a esse tempo. Sabe por quê? As igrejas estão cansadas, as igrejas estão barulhentas, mas não tem unção de Deus. Muitas vezes você não vê a glória de Deus resplandecer, muitas vezes você falta o amor, muitas vezes falta a fidelidade. E quando isso acontece, igreja, é um sinal que o Senhor está voltando. O amor de muitos se esfriaria. Precisamos viver nessa última hora como um momento que nós deitamos e não acordamos. Busca a igreja. Ainda é tempo de se voltar para Deus, ouvir a voz do Senhor. Quando Deus usar alguém para correção, mesmo que doa, receba. Não se proste perante coisas que não são do agrado de Deus. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de arrependimento, de viver uma vida íntegra diante de Deus, de viver uma vida consertada com Deus, ajustada do Senhor. Esse homem, ele tinha tudo, irmãos, para ter morrido e não ter história de Jó. Mas você sabe por que a história de Jó acontece? A história de Jó fica registrada porque Deus era na vida de Jó. E todos aqueles que o próprio Deus, ele constrói algo, o diabo não pode desconstruir aquilo que Deus constrói na tua vida. Então te aposta da herança do Senhor todos os dias do teu chamado. Tu é escolhido, tu foi separado. Abraça com fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Pede força onde você não tiver. Vence, porque o Senhor é contigo, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que nessa noite, Pai, Tu está nesse lugar, Pai. Nós queremos Te render graça, Senhor, e eu quero colocar a vida desta igreja em Tuas mãos, ó Pai. Deus, libera nesta noite a Tua graça, que inunda nossos corações, ó Senhor, e onde houver o cansaço, a fadiga, a frieza, o pecado, venha superabundar a graça do Senhor, venha libertar os enfermos, venha curar os necessitados de alma, Senhor, aqueles que estão com a sua alma aflita, aqueles que estão enfermos, Senhor, espiritualmente, aqueles que não têm força mais para buscar a Tua presença, que nesta noite o Teu Espírito, ó Deus, possa levantar um exército, ó Pai, e possa trabalhar em favor da Tua igreja, Senhor. Sustenta, meu Senhor, levanta Teu povo, desperta, Senhor, a Tua igreja nessa última hora, nos ensina a nos preparar, a ter fidelidade diante de Ti, ó Deus, a ter uma vida santa e correta diante do Senhor, a fazer, Senhor, com que o Senhor venha resplandecer em nossas vidas, ó Deus. Opera, Jesus, o milagre, Deus, que a Tua igreja precisa receber. Faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Trabalha, meu Deus, de uma forma gloriosa. Eu quero Te render graça nessa noite, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Tu és adorado, meu Deus. Tu és exaltado, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesta noite, Espírito de Deus, eu quero Te agradecer por esse momento glorioso, Pai. Por tudo, Senhor, que Tu tens feito nas nossas vidas, na vida desta igreja.